Este é o programa Pensando Educação, uma iniciativa da OCIP Pira 21 que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. O importante espaço da cidade de Piracicaba, o Centro Cultural Martha Watts, completa 10 anos nesse ano de 2013. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Nós recebemos aqui a Jocely Cerqueira Lazier, que é coordenadora do Centro Cultural Martha Watts. Então, Jocely, seja muito bem-vinda ao programa Pensando Educação. Para a gente começar a introduzir, falar um pouco do Centro Cultural, vamos começar no princípio, né? O Centro Cultural surgiu a partir de uma restauração do antigo Colégio Piracicabano, que já existe há mais de 100 anos. Sim, o Centro Cultural Martha Watts funciona no primeiro prédio próprio do Colégio Piracicabano. Porque o primeiro prédio onde funcionou o colégio era no Largo da Matriz, era uma casa alugada. Isso foi em 1881. Mas em 1884 foi inaugurado o prédio onde atualmente funciona o Centro Cultural Martha Watts. Esse prédio foi restaurado entre os anos de 2001 e 2003, um restauro muito detalhado, muito minucioso, e em 27 de junho de 2003, então, ele foi inaugurado ou reinaugurado, né, como Centro Cultural Martha Watts. O Colégio Piracicabano, então, é um colégio bem tradicional da cidade, com uma educação há mais de 100 anos. A gente consegue fazer um retrospecto da educação daquele tempo, de como era a educação nesse antigo Colégio Piracicabano e como é a educação feita hoje em todas as escolas da cidade? Olha, o Colégio Piracicabano, ele foi para o tempo, né, em que ele começou, em 1881, ele estava à frente dos demais colégios aqui da cidade. O ensino feminino, ele não era tão valorizado. Poucas as meninas que tinham a possibilidade de estudar, a possibilidade de ter uma educação, né, formal. E o Colégio Piracicabano, além de propiciar essa educação formal, ele ensinava também para as meninas ciências, história, química, física, astronomia, disciplinas que não eram comuns nos demais colégios em que se tinha o ensino feminino. Então, ele foi um colégio sempre à frente do seu tempo, desde o início. Era um internato, né? Nós tínhamos alunas que moravam no colégio e também alunas que vinham apenas para assistir às aulas. Mas todas mulheres? Por um tempo foram todas mulheres. Depois ele abriu também para o internato masculino. As aulas, o que também era uma novidade na época, os alunos tinham aulas das diversas disciplinas, eram juntas, apenas educação física, algumas disciplinas muito específicas em que os meninos faziam separado das meninas. Então, o colégio sempre esteve à frente do seu tempo. Por exemplo, as carteiras eram duplas, eram, né, duas carteiras juntas. O Colégio Piracicabana foi o primeiro a separar individualmente, né? Os alunos, cada um tinha a sua própria carteira. O colégio aboliu também o uso do espartilho para as alunas internas, porque uma professora, Maria Renault, que foi professora durante muito tempo no colégio, ao fazer a faculdade de medicina, ela descobriu, né, na sua tese, ela defendeu que o espartilho fazia mal para os órgãos internos das mulheres, das meninas. E o Colégio Piracicabana, então, aboliu o uso do espartilho. Nós tínhamos no alto, né, do segundo andar, um espaço onde as meninas estudavam sobre os astros. Imaginamos aí o colégio, a cidade de Piracicaba, nos anos de 1890, 1884, sem tantas luzes, né, o céu aberto e ainda com um aparelho para se ver os astros. Então, era uma novidade também para a história, né, e para a educação mesmo de Piracicaba. Então, a gente pode até dizer que o Colégio Piracicabano serviu como referência, tanto para outras escolas particulares na cidade, quanto para escolas públicas. Sim, com certeza. E não só para Piracicaba, mas também para o estado de São Paulo. A Martha Watts, missionária Martha Watts, que foi a fundadora do colégio, ela tinha uma amizade muito grande com Prudente de Moraes, que depois veio a ser governador e depois presidente. E ele queria introduzir a proposta de educação que a Martha Watts trouxe dos Estados Unidos, né, uma proposta norte-americana, é claro, adequada também ao Brasil e às peculiaridades do país, levar isso para o Estado como um todo, tendo em vista a valorização do ser humano que o colégio apregoava e a maneira de ensinar e que os republicanos na época valorizavam muito.
Agora, falando um pouquinho do espaço do Centro Cultural, como são divididos os ambientes lá dentro do centro, como que foi essa montagem das antigas salas de aula, de como funcionava o internato? Então, o Centro Cultural, em todos os seus espaços, ele foi montado baseado em fotografias. A gente tem o Museu Jair de Araújo Lopes, que é uma homenagem também a uma ex-professora do colégio, e que começou a guardar peças e que hoje se tornou o Museu Jair de Araújo Lopes. E todos os espaços do museu, o quarto da Martuat, o escritório da Lili, o dormitório das internas, a sala de aula, foram montados baseados em fotografias da época, em depoimentos de alunos, de ex-alunos. Então, retrata de maneira muito fiel aqueles espaços como eram na época ainda do internato. Então, a gente pode dizer que a gente tem no museu uma representação do ensino no Colégio Piracicabano, numa época, mas não só no Colégio Piracicabano. A gente pode ampliar isso como uma representação do ensino em Piracicaba e, por que não, no estado de São Paulo e também no Brasil. Porque ele traz nos seus ambientes uma reflexão sobre mudanças e permanências que ocorreram ao longo dos anos na educação brasileira. Hoje, por exemplo, nós temos semestralmente alunas do curso de Pedagogia da Unimep que fazem um estágio no Centro Cultural, mais especificamente no museu, e que trabalham com as crianças, né, a importância da memória, da preservação da história, e trabalham muito a partir da história de vida das crianças, um trabalho com as professoras das escolas, também trabalhando a importância da memória, do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, né, que nós temos não só no Centro Cultural, e também para as próprias alunas, né, para as próprias estagiárias, elas ampliarem o seu conhecimento do que é museu, do que é Centro Cultural e de como trabalhar num espaço como um museu pedagogicamente. E a gente vê cada semestre como é enriquecedor. Então, geralmente são 12 alunas de pedagogia, uma média de 12 alunas, 6 ou 7 professoras e uma média de 100 alunos do infantil, das escolas municipais de Piracicaba que participam. E a gente observa nas visitas como é enriquecedor para as alunas, né, para as estagiárias, para os professores que vêm visitar e para as próprias crianças. Porque, infelizmente, apesar de nós termos espaços riquíssimos de cultura, memória, história em Piracicaba, não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Então, a gente vê quando oportuniza para essas crianças estarem num espaço como o Centro Cultural, elas aprendem o que é Centro Cultural, visitam todos os espaços, elas estão aprendendo para a vida também, é um outro tipo de aprendizado. E o que a gente sempre tenta trabalhar também com as professoras desses alunos, é como elas podem desenvolver, depois de terminado esse estágio, as outras disciplinas na sua sala, né? História, geografia, matemática, português, como que elas podem trabalhar a partir do museu e desse conhecimento com os alunos na escola. Isso era até o que eu ia comentar com você. O Centro Cultural não é mais uma escola, mas ainda assim ele continua contribuindo para a formação de diversos alunos da cidade. Sim, a gente tem vários projetos, né? Além desse da escola do estágio das alunas aqui da Unimep, do curso de Pedagogia, a gente recebe muitas escolas para as visitas monitoradas. E nas visitas, a gente procura trabalhar sempre com eles. O que é Centro Cultural? Nós mostramos todos os espaços, mostramos o que é museu, porque além do museu nós temos o Espaço Memória Piracicabana, que tem os acervos históricos para pesquisa, são 5 acervos, o acervo do João Chiarini, literatura, poesia, folclore, o acervo do jornalista Rocha Neto, esportes, principalmente futebol, o acervo do Fórum, que a Unimep tem a guarda, né, desse acervo, o acervo do Jair Veiga, muita coisa sobre genealogia, sobre metodismo, e o acervo do jornal O Diário impresso, um jornal que não existe mais em Piracicaba, mas o seu material impresso ainda está no Centro Cultural. Nós temos as salas de exposições, então quando tem exposição aberta, os alunos também visitam. Nós temos o Memorial da Educação Metodista, que conta um pouquinho dessa chegada do metodismo, como surgiu o metodismo nos Estados Unidos, como chegou o metodismo aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Piracicaba,
por onde começou, então, o Colégio Piracicabano. Então, a gente trabalha muito com os alunos no sentido de que eles também têm direito a esses espaços culturais. E isso, para nós, é muito importante, né? É um direito de todo cidadão. Então, a gente recebe muitos alunos, não só de escolas infantil, ensino fundamental 1, mas também de ensino fundamental 2. E é bom a gente frisar, até para quem não sabe, não tem conhecimento, que tudo isso é gratuito, né? Sim, tudo é gratuito. As visitas, é só ligar no Centro Cultural. Nós agendamos, é claro, mediante a nossa possibilidade. Visitas também com professores. A gente tem um momento, não seria um curso, mas é uma capacitação que a gente faz especificamente com os professores, trabalhando também a questão que é Centro Cultural, o que é museu, e possibilidades de trabalho a partir desse espaço do Centro Cultural com os alunos. É uma capacitação a mais com os professores. E isso tem acontecido, visitas tanto de colégios municipais e estaduais, como de colégios públicos, particulares também. E o que enriquece muito. E o Colégio Piracicabano, né, o atual Colégio Piracicabano, que nós temos hoje, que está ali junto com a gente, no Campo Centro, os alunos sempre estão visitando, ou ocupando o espaço para assistir um vídeo. Em datas especiais, eles fazem visitas, né, a todo o Centro Cultural, ou em algumas exposições que é de interesse do colégio, né, de algum professor, algum tema que tem a ver com as exposições, eles levam os alunos também, momentos que os alunos podem ter conversando com alguns expositores. Isso não só o Colégio Piracicabano, dependendo da exposição e havendo interesse da escola, a gente tem conseguido marcar vários bate-papos, né, com alunos do Colégio Piracicabano e de outras escolas que têm interesse, falando do processo de criação artístico, contando as fases dessa criação, o que também é educação. Então, Jocely, vou pedir licença para você. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta, conversando um pouco sobre como funcionam os processos de visita ao Centro Cultural Martha Watts, conhecendo um pouco mais sobre esse espaço. Até já! Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. O programa Pensando a Educação está de volta e hoje nós recebemos a Jocely Cerqueira Lazier, que é coordenadora do Centro Cultural Martha Watts, que neste ano está completando 10 anos de fundação. Jocely, então retomando um pouquinho a nossa conversa do primeiro bloco, você falou bastante das visitas, da monitoria feita com os alunos dentro do Centro Cultural. E como que você percebe a reação dessas crianças ao visitar um espaço como esse? Porque muitas vezes não é habitual, né, as crianças visitarem museus ou espaços culturais. É verdade. A gente tem reações assim que marcam, né, a nossa permanência, a nossa estada ali no Centro Cultural. E o que você falou é bem verdade. As crianças não têm, na sua grande maioria, não têm essa possibilidade de visitar. Até porque, quando a gente ouve o nome museu, a gente leva museu é lugar de coisa antiga, de coisa velha. Arquivo, né? Não tem referência com a nossa vida. E quando as crianças chegam ao Centro Cultural, a gente tenta mostrar justamente para elas que é a preservação da memória, é a preservação da história. Que cada peça que está ali tem uma história em si e ela representa também um pedaço da nossa história.
Então, quando as crianças chegam, é muito interessante, elas começam a identificar, na minha casa tem esse objeto, na casa da minha avó tem isso. Eles começam a fazer a ligação daquilo que tem no museu com a sua própria vida. E isso é importante, quer dizer, eles se veem através daquele objeto, né? Então, é a preservação da memória, não só daquelas pessoas que tinham aquele objeto, mas a preservação da memória dessas crianças também. Teve um fato muito interessante que marcou principalmente muito a mim, acho que todo mundo do Centro Cultural que viu, né, até hoje a gente comenta, foi num dos primeiros estágios do curso de pedagogia. Nós tínhamos uma maquete, né, que está em manutenção agora, e as crianças chegaram e ela fica embaixo de um vidro. Então, a hora que eles entraram no Centro Cultural, no hall de entrada, eles se colocaram todos assim, em volta da maquete, para não pôr o pezinho no vidro. E se debruçavam em cima da maquete para ver. Foi assim, um momento mágico, a gente vê a curiosidade das crianças. Quando a gente disse para eles, vocês podem olhar, podem pisar, eles se jogaram em cima do vidro, assim mesmo, aquela coisa de criança mesmo, se joga. Se jogaram em cima e começaram, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Porque a maquete era do centro, né, e os prédios históricos, tombados pelo patrimônio histórico, até o rio. Então, eles começavam a localizar, aqui é o rio, aqui é não sei o quê. Isso foi um momento muito marcante de ver a identificação. A gente via maquete todo dia, a gente sabia da beleza, do valor, mas a gente não tinha mais essa coisa, o olhar da criança, o olhar do novo para aquela maquete. Então, isso marcou muito a gente. E não só crianças, né, que quando aparecem para visitar, mas pessoas, professores, mesmo as estagiárias, não têm ideia do que tem, né, e daquilo como faz referência à vida da gente. O museu não é uma coisa morta, mas é uma coisa viva, que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história. Então, as pessoas começam a ver de uma maneira diferente quando visitam um lugar como esse, quando são atendidos através da monitoria, porque as visitas têm que ser com monitores. Então, eles ficam impressionados e começam a fazer a relação com a sua vida, com a sua história. Sem contar que o espaço, né, o museu, o Centro Cultural, é um espaço muito bonito. Inclusive, turistas, né, que vêm visitar de outros países retratam isso, né, falam isso, comentam como é importante, como é bonito no interior, né, de um estado, numa cidade do interior, nós temos um espaço tão belo, tão bem cuidado e tão importante, né, para a educação, para a cultura, para a arte, né, da cidade e também de todo o Brasil. Nós temos também lá no Centro Cultural o Espaço Memória Piracicabana, que são os acervos históricos que eu já me referi, que é um espaço muito procurado para trabalhos de monografia, artigos, teses, não só por alunos aqui da cidade, né, de Piracicaba, mas também por alunos da USP, Unicamp e de outros estados também. Principalmente os acervos do Rocha Neto e os acervos do Fórum, arquivos do Fórum. O arquivo do Fórum, inclusive, as pessoas podem pesquisar pela internet. Há um link que eles acessam e podem pesquisar por nome, por cidade, tipo de crime, datas e outras informações e localizar se esse acervo está aqui no Centro Cultural. E por isso a gente recebe pessoas de Manaus, do Amazonas, Minas Gerais e outros estados que localizam aquilo que eles querem, né, pesquisar no acervo do Fórum, por exemplo, e vêm até aqui. O acervo do João Chiarini também é muito rico, inclusive teve um livro que vai sair agora, eles estão pesquisando sobre o Salão Internacional de Humor, eles estão pesquisando lá no Espaço Memória. Então, é um espaço também de educação, até porque tem todo um processo para se pesquisar, não é uma pesquisa de biblioteca, há todo um processo que todo pesquisador, ao chegar lá, ele é ensinado, ele é orientado o que ele deve fazer. Então, isso também o Centro Cultural como um todo, ele é um local de educação, né? Quando os alunos vão visitar uma exposição, quando vão visitar o Espaço Memória, fazer uma pesquisa ou visitar um museu, todo o Centro Cultural ele é voltado, né, para a educação, até porque nós não podemos deixar de lado a nossa origem, né, de onde nós começamos. Então, para quem estiver acompanhando o nosso programa e ficou interessado ou em levar um grupo de alunos ou visitar o Centro Cultural Marta Watts, como que deve proceder?
Bom, as visitas individuais, nós podemos atender qualquer dia da semana, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Para grupos grandes, né, ou de alunos, ou mesmo um grupo maior de pessoas interessadas, a gente solicita que faça o contato pelo telefone 3124-1889 ou pelo e-mail ccmw@unimep.br para marcar, né, a visita diante da nossa disponibilidade e também da disponibilidade da escola ou do grupo que se interessa em visitar. Como você comentou que o Centro Cultural Martha Watts nunca perdeu a sua origem, que é a educação, quais foram as mudanças assim, mais significativas que você acha que aconteceram no espaço nesses 10 anos de caminhada de existência desse espaço? Eu acho que quando o Centro Cultural foi inaugurado, ele trouxe para Piracicaba mais uma possibilidade, não só na parte educativa, mas também arte e cultura, que ali a gente convive, né, com várias expressões culturais, a gente promove várias expressões culturais. Então isso enriqueceu, com toda certeza, a arte e a cultura de Piracicaba. Os artistas de Piracicaba passaram a ter mais um espaço para exposição, né? Os moradores de Piracicaba, mais um espaço para visitação, para conhecer, né, algo novo. E a gente percebe também que nos últimos anos aumentou muito a procura pelo espaço expositivo e para a visitação. É claro que as pessoas também foram conhecendo melhor o que é o Centro Cultural, que é um espaço gratuito, que todas as pessoas podem entrar para visitar. Nós temos várias atividades, nós temos, por exemplo, um encontro com a literatura, que é uma atividade desenvolvida pela professora Josiane, do curso de Letras da Unimep, oficina de contos. Então, várias atividades em que as pessoas, se não gostam de um tipo de atividade, podem participar de outro. E isso acho que vem enriquecer muito a possibilidade de cultural, artística, né, e também educacional da cidade de Piracicaba. Nós estamos falando aqui até agora, mas a gente não comentou o endereço do Centro Cultural. Apesar que eu acho difícil alguém que já esteve ou está na cidade de Piracicaba nunca ter reparado naquele prédio imponente, né, que tem ali bem no centro da cidade. É verdade. O Centro Cultural fica na Rua Boa Morte, 1257, próximo ao Colégio Piracicabano. Então, Jocely, a gente pode dizer que o Centro Cultural Martha Watts ele significa bem mais que a história apenas do Colégio Piracicabano ou a história do metodismo no Brasil. Mas foi um espaço muito importante para a própria cidade de Piracicaba e para o desenvolvimento dela, para as pessoas que também já passaram, já pesquisaram, já fizeram exposições, já tiveram contato com o centro, né? Sim, com certeza. O Centro Cultural, né, o museu, ele representa, sim, a história do Colégio Piracicabano, né, do seu início até a década de 60, mais ou menos, mas não só isso. Ele veio para enriquecer, né, a cidade de Piracicaba em termos de arte, de educação, de cultura. Ali convivem as várias expressões culturais, né? Nós temos apresentações musicais, poesia, recitais, né? Além daquelas que nós já comentamos. Então, acontecem ações educativas permanentes e de curta duração e também atividades artísticas, né? Com as exposições, com as apresentações. Então, é um ambiente vivo e que está inserido aí dentro da cidade de Piracicaba, justamente para propiciar ao cidadão piracicabano, e não só de Piracicaba, né, de São Paulo e de outros estados, regiões do Brasil também, mas um espaço de arte, educação e cultura e memória. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e, em nome de todos, né, parabenizá-la, toda a equipe do Centro Cultural, parabenizá-la por esses 10 anos de criação desse espaço tão importante para a educação e para a cidade de Piracicaba. É um prazer a gente estar falando do Centro Cultural, ter essa oportunidade de falar desse espaço tão belo e tão importante e dizer que essa história, né, começou há 133 anos atrás com, né, a missionária Martha Watts, que veio fundar o colégio, e também com as pessoas que tiveram aí a visão de restaurar, né, o antigo colégio e transformá-lo em centro cultural. São várias pessoas que passaram em que essa história, que fazem parte dessa história. Então, muito obrigada novamente, Jocely, e muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Pensando Educação.
Essa é uma iniciativa da OCIP Pira 21, que tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. Tchau e até a próxima semana.